Viúvo se escondeu para ver como sua noiva tratava os trigêmeos. Mas algo inesperado aconteceu. A desconfiança começou como uma semente pequena no coração de Roberto Silva. Ele não conseguia parar de pensar se havia tomado a decisão certa ao se comprometer novamente, especialmente com 3 bebês tão pequenos para cuidar. O ruído constante dos trigêmeos ecoava pela casa em Alphaville, São Paulo, enquanto Roberto observava Mariana pela janela do escritório. Ela empurrava o carrinho triplo pelo jardim com movimentos que pareciam naturais demais, quase como se tivesse nascido para aquilo. Algo dentro dele se contorcia com uma mistura estranha de alívio e suspeita. Será que ela realmente me ama ou está aqui pelos trigêmeos? A pergunta martelava em sua mente enquanto assistia Mariana pegar Gustavo no colo, o mais agitado dos 3. Aos 8 meses de idade, os meninos eram uma responsabilidade que poucos estariam dispostos a assumir. Roberto havia conhecido Mariana 6 meses após perder sua esposa em uma complicação no parto dos trigêmeos. A tragédia ainda pesava como uma pedra no peito, e aceitar a ajuda de qualquer pessoa parecia uma traição à memória de Helena. Mas os bebês precisavam de cuidados que ele, como empresário ocupado com suas fábricas de móveis, não conseguia oferecer sozinho. Roberto, você precisa confiar em mim, Mariana havia dito na semana anterior, quando ele questionou por que ela acordava durante a madrugada, mesmo quando os bebês estavam silenciosos. Eles podem precisar de algo, mesmo sem chorar. A resposta dele foi um aceno vago, mas por dentro a desconfiança crescia. Como uma mulher de apenas 28 anos poderia saber tanto sobre bebês? Ela não tinha filhos próprios, nunca havia sido casada. De onde vinha tanta experiência? No dia seguinte, Roberto tomou uma decisão que o assombrava desde então. Instalou pequenas câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa, especialmente no quarto dos trigêmeos e na sala de estar. Ele precisava saber o que acontecia quando não estava presente. As primeiras gravações não mostraram nada fora do comum. Mariana alimentava os bebês com paciência, trocava fraldas com eficiência e cantava baixinho para acalmá-los. Mas Roberto continuou observando, como se esperasse encontrar algo que confirmasse suas suspeitas mais sombrias. Foi na 4ª gravação que viu algo que o deixou perturbado. Mariana gritava com Pedro, o trigêmeo mais calmo, enquanto ele chorava inconsolável no berço. A imagem não tinha áudio claro, mas Roberto podia ver a tensão no rosto dela, os gestos bruscos enquanto mexia nos brinquedos do quarto. Deus do céu, murmurou Roberto pausando o vídeo. Eu sabia que havia algo errado. Mas antes que pudesse assistir mais, ouviu a porta da frente se abrir. Mariana havia voltado do mercado. Roberto rapidamente fechou o laptop e fingiu estar trabalhando nos relatórios da empresa. Roberto, a voz de Mariana ecoou pelo corredor. Você está aí em cima? Estou aqui, amor, respondeu ele tentando soar normal. Como foram as compras? Comprei aquelas papinhas especiais que o Gustavo gosta. O pediatra disse que precisamos aumentar as vitaminas na dieta deles. Mariana apareceu na porta do escritório com um sorriso cansado. Você está bem? Parece tenso. Roberto a estudou por alguns segundos. O rosto de Mariana era o mesmo de sempre, oval e delicado, com olhos castanhos que pareciam genuinamente preocupados. Mas agora ele questionava se conhecia realmente a mulher com quem planejava se casar em 2 meses. Estou só cansado, respondeu ele. A fábrica nova está dando trabalho. Talvez devesse tirar uns dias de folga. Os meninos sentem quando você está estressado. Mariana se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Que tal jantarmos juntos hoje? Posso fazer aquela lasanha que você gosta. Roberto concordou, mas sua mente estava focada nas gravações. Precisava assistir mais antes de tomar qualquer decisão. Talvez aquele momento de tensão com Pedro fosse apenas um caso isolado, um dia ruim que qualquer pessoa poderia ter. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Durante o jantar, Roberto observou cada movimento de Mariana.
Ela cortou a comida em pedaços pequenos para os trigêmeos, limpou o rosto de Mateus com a mesma paciência de sempre e conversou sobre planos para o fim de semana como se nada tivesse acontecido. Pensei que poderíamos levar os meninos ao parque amanhã, disse ela enquanto oferecia uma colherada de purê para Gustavo. O tempo está bonito e eles precisam tomar sol. Boa ideia, Roberto respondeu mecanicamente, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Como Mariana poderia ser tão afetuosa na frente dele se realmente maltratava as crianças quando estava sozinha? Após colocar os trigêmeos para dormir, Roberto esperou que Mariana fosse tomar banho para voltar às gravações. Desta vez, assistiu com mais atenção, tentando entender o contexto de cada situação. Na segunda gravação problemática, Mariana novamente parecia agitada. Roberto viu ela pegar Mateus com movimentos bruscos, mas então notou algo que não havia percebido antes. Pedro estava chorando intensamente ao fundo, e Gustavo também parecia desconfortável. Talvez ela estivesse apenas sobrecarregada, tentando acalmar 3 bebês ao mesmo tempo. Mas a dúvida persistia. Roberto sabia que não era especialista em comportamento infantil, mas também sabia que sua responsabilidade era proteger os filhos. Se Mariana realmente não estava preparada para ser mãe de trigêmeos, melhor descobrir antes do casamento. Na manhã seguinte, Roberto decidiu testar Mariana de forma mais direta. Fingiu ter uma emergência na fábrica e disse que precisaria sair mais cedo que o habitual. Você consegue ficar sozinha com os meninos hoje? Perguntou ele, observando atentamente a reação dela. Claro, Mariana respondeu sem hesitar. Vou aproveitar para dar aqueles exercícios de desenvolvimento que a fisioterapeuta ensinou. O Gustavo está quase conseguindo se sentar sozinho. Roberto ficou surpreso. Não sabia que Mariana havia procurado uma fisioterapeuta para os bebês. Quando você marcou isso? Na semana passada, enquanto você estava na reunião com os investidores. Achei importante, já que eles nasceram um pouco prematuros. Mariana pegou Mateus no colo e fez uma careta engraçada para ele, que retribuiu com um sorrisinho. O desenvolvimento motor precisa ser acompanhado de perto nos primeiros anos. Roberto assentiu, mas por dentro se sentia ainda mais confuso. Por um lado, Mariana demonstrava conhecimento e cuidado genuíno com as crianças. Por outro, as gravações mostravam momentos de impaciência que o preocupavam. No trabalho, Roberto mal conseguiu se concentrar. Suas secretárias notaram que ele verificava o celular constantemente, como se esperasse alguma ligação urgente. Na verdade, ele estava acessando remotamente as câmeras da casa, observando cada movimento de Mariana. Durante a manhã, tudo parecia normal. Mariana seguiu uma rotina organizada, alimentou os trigêmeos no horário, deu banho em cada um com cuidado e os colocou para o sonho matinal. Mas foi durante a tarde que Roberto viu algo que o deixou alarmado. Na tela do celular, ele viu Mariana gritar com Pedro novamente. Desta vez, o áudio estava mais claro, e Roberto conseguiu escutar palavras como para e quieto. O bebê chorava intensamente e Mariana parecia desesperada. Não posso mais aceitar isso, murmurou Roberto para si mesmo, fechando o celular. Independente dos motivos, gritar com um bebê de 8 meses era inaceitável. Ele precisava confrontar Mariana, mas queria ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Roberto decidiu voltar para casa mais cedo, sem avisar. Se conseguisse flagrar Mariana maltratando os trigêmeos pessoalmente, teria a prova definitiva de que suas suspeitas estavam corretas. A casa estava estranhamente silenciosa quando Roberto chegou. Ele estacionou na garagem e entrou pela porta dos fundos, tentando não fazer ruído. Os sons que escutou o fizeram parar no corredor. Alguém estava chorando, mas não era um dos bebês. Era uma voz feminina, abafada e carregada de tristeza. Roberto se aproximou do quarto dos trigêmeos e espiou pela porta entreaberta. Mariana estava sentada no chão entre os 3 berços, com o rosto entre as mãos. Os trigêmeos dormiam pacificamente, mas ela chorava como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Eu prometi para ela que cuidaria de vocês, sussurrou Mariana para os bebês adormecidos. Prometi que seriam felizes, mas como posso fazer isso se ele não confia em mim?
Roberto ficou imóvel. De quem Mariana estava falando e por que ela achava que ele não confiava nela? Eu sei que você está me observando, Roberto, disse Mariana de repente, sem levantar a cabeça. Sei das câmeras desde o primeiro dia. Roberto sentiu o sangue gelar. Ele foi descoberto, mas como? As câmeras eram praticamente invisíveis, instaladas por um profissional especializado em segurança residencial. Entre, por favor, pediu Mariana, finalmente olhando na direção da porta. Precisamos conversar. Roberto entrou no quarto devagar, como se estivesse caminhando em terreno minado. Mariana se levantou e caminhou até o berço de Gustavo, ajeitando o cobertor que já estava perfeitamente arrumado. Como você soube das câmeras? Perguntou Roberto, tentando manter a voz baixa para não acordar os bebês. Porque eu conhecia a Helena melhor do que qualquer pessoa neste mundo, respondeu Mariana, ainda de costas para ele. E ela me contou sobre sua tendência de ser superprotetor quando tem medo de perder quem ama. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você conhecia a Helena? Mariana finalmente se virou para encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma determinação férrea em seu olhar. Helena era minha melhor amiga desde a faculdade. Éramos inseparáveis. Ela me pediu para cuidar de você e dos meninos se alguma coisa acontecesse com ela. A voz de Mariana tremeu ligeiramente. Ela sabia que haveria complicações no parto. Os médicos tinham alertado sobre os riscos de uma gravidez de trigêmeos aos 35 anos. Roberto se sentiu tonto. Como ele não sabia que Helena e Mariana eram amigas? Por que Helena nunca havia mencionado isso? Você está mentindo, disse ele, mais por desespero do que por convicção. Helena me deu isto antes de vocês se casarem, Mariana rebateu, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro estava um anel simples com uma pedra azul. Disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria usar este anel para me lembrar da promessa que fiz. Roberto reconheceu o anel imediatamente. Era o anel de formatura de Helena, que ela sempre usava no dedo mindinho direito. Ele havia procurado por este anel entre os pertences dela, mas nunca o havia encontrado. Ela realmente pediu para você cuidar de nós? Não apenas pediu, me fez prometer. Mariana guardou o anel novamente. Mas percebi que você me vê como uma estranha tentando ocupar o lugar dela. Não como alguém que já fazia parte da vida dela antes mesmo de você existir. Roberto se sentou na poltrona de amamentação, sentindo-se completamente perdido. Se Mariana estava dizendo a verdade, ele havia passado meses suspeitando de alguém que estava cumprindo uma promessa feita à sua falecida esposa. Por que Helena nunca me falou sobre você? Porque ela sabia que você se sentiria pressionado, respondeu Mariana, sentando-se na beira do berço de Pedro. Helena queria que você me conhecesse naturalmente, se apaixonasse genuinamente, não por obrigação ou gratidão. E foi isso que aconteceu, Roberto admitiu baixinho. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia que nos conhecemos no café. Eu sei. Helena tinha razão sobre isso também. Ela disse que você se apaixonaria por mim porque somos parecidas em muitas coisas. Mariana sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Mas ela também avisou que você seria desconfiado e me testaria de todas as formas possíveis. Roberto se lembrou de todas as câmeras escondidas, de todas as vezes que havia questionado os conhecimentos de Mariana sobre cuidados infantis, de todos os momentos em que havia analisado cada palavra e gesto dela, procurando sinais de falsidade. As gravações, disse ele de repente. Vi você gritando com os meninos. Você viu fragmentos, corrigiu Mariana. Se tivesse assistido às gravações completas, teria visto o que realmente estava acontecendo. Mariana caminhou até o laptop de Roberto, que estava no aparador do quarto. Ela digitou algumas teclas e abriu um arquivo de vídeo que Roberto não havia visto antes. Estas são as gravações originais, sem cortes, explicou ela. Veja por si mesmo. Na tela, Roberto viu Mariana entrando no quarto dos trigêmeos. Os 3 bebês estavam chorando intensamente, mas em vez de gritar com eles, Roberto viu Mariana se dirigir agressivamente para alguém que estava fora do campo da câmera. Solange, você não pode deixar eles chorando assim.
Eles estão com fome há mais de 1 hora. A voz de Mariana estava alterada, mas claramente direcionada para outra pessoa, não para os bebês. Roberto assistiu em choque, enquanto Solange, a babá que ele havia contratado para ajudar durante os primeiros meses, aparecia na gravação. A mulher estava claramente irritada e respondia alguma coisa que o áudio não captava claramente. Não me importa se você estava ocupada. Estas crianças são prioridade absoluta. Mariana pegou Pedro no colo e o acalmou em poucos segundos. Se não consegue cuidar deles adequadamente, preciso conversar com Roberto sobre isso. A gravação continuou mostrando Mariana alimentando os 3 bebês sozinha, enquanto Solange permanecia sentada no canto do quarto, mexendo no celular. Roberto percebeu que havia interpretado completamente errado o que estava vendo nas câmeras. Solange estava negligenciando os meninos, disse Roberto, mais para si mesmo do que para Mariana. Desde o primeiro dia, ela deixava eles chorando, não trocava as fraldas no horário correto, e várias vezes eu a encontrei dormindo quando deveria estar cuidando deles. Mariana desligou o laptop. Eu tentei conversar com você sobre isso várias vezes, mas você sempre dizia que estava ocupado e que confiava no seu julgamento sobre a contratação. Roberto se lembrou vagamente de Mariana, mencionando problemas com Solange, mas ele havia dado pouca atenção, assumindo que eram conflitos normais entre mulheres, dividindo o cuidado de bebês. Por que você não insistiu mais? Porque Solange disse que se eu continuasse reclamando, ela contaria para você que eu estava tentando assumir o controle da casa e afastar outras pessoas. Mariana suspirou. Ela disse que você já desconfiava de mim por eu ser muito jovem e que seria fácil convencê-lo de que eu tinha segundas intenções. Roberto percebeu que Solange havia manipulado a situação desde o início. Ela sabia sobre suas inseguranças em relação ao relacionamento com Mariana e havia usado isso para proteger seu próprio emprego, mesmo negligenciando as crianças. Onde está Solange agora? Eu a demiti ontem, disse Mariana. Não consegui mais aceitar vê-la maltratando os meninos. Encontrei Pedro com assaduras terríveis, porque ela não havia trocado a fralda dele em horas. Disse para ela que você saberia dos problemas quando chegasse em casa. Roberto se levantou e caminhou até o berço de Pedro. O bebê dormia tranquilo, mas Roberto podia ver sinais de irritação na pele que não havia notado antes. Você deveria ter me contado sobre isso antes, disse ele, sentindo-se culpado por não ter prestado atenção suficiente. Tentei, respondeu Mariana tristemente, mas toda vez que começava a falar sobre problemas com Solange, você mudava de assunto ou dizia que estava ocupado. Roberto se lembrou de várias ocasiões em que Mariana havia tentado iniciar conversas sérias com ele, mas ele estava focado em questões da empresa ou simplesmente assumia que eram dramas femininos sem importância. Eu falhei com vocês, admitiu ele, olhando para os 3 bebês. Falhei como pai e como noivo. Você não falhou, disse Mariana, aproximando-se dele. Você estava com medo. Helena me avisou que você teria medo de amar novamente, medo de confiar novamente. Ela disse que eu precisaria ter paciência. Mas você está cansada da minha desconfiança. Estou exausta, admitiu Mariana. Não só da desconfiança, mas de tentar provar constantemente que mereço estar aqui, de sentir que estou sendo testada a cada momento. Roberto olhou para a mulher que estava à sua frente e viu, talvez pela primeira vez desde que se conheceram, uma pessoa real, em vez de uma ameaça em potencial. Mariana estava cansada, machucada pela constante desconfiança, mas ainda ali, cuidando dos trigêmeos como se fossem seus próprios filhos. Helena escolheu você, disse ele lentamente, como se estivesse compreendendo isso pela primeira vez. Ela escolheu especificamente você para cuidar de nós. Ela me conhecia melhor do que qualquer pessoa. Sabia que eu sempre quis ter filhos, mas nunca havia encontrado a pessoa certa. Mariana olhou para os bebês com ternura e sabia que eu amaria estas crianças como se fossem minhas, porque elas são parte dela. Roberto finalmente começou a entender. Helena não havia pedido para Mariana cuidar dele e dos trigêmeos como um favor ou uma obrigação.
Ela havia escolhido Mariana porque sabia que seria a mãe perfeita para as crianças, que nunca poderia criar sozinha. As câmeras, disse Roberto de repente. Eu preciso tirá-las. Todas. Não, disse Mariana surpreendendo-o. Deixe as câmeras, mas da próxima vez que tiver dúvidas sobre qualquer coisa, venha falar comigo primeiro. Assistam às gravações juntos se for necessário. Eu não tenho nada a esconder. Roberto se aproximou de Mariana e pela primeira vez em meses a abraçou sem reservas mentais ou dúvidas escondidas. Ela se entregou ao abraço como alguém que havia estado esperando por aquele momento há muito tempo. Perdão, sussurrou ele no ouvido dela. Perdão por não confiar. Perdão por não ouvir. Perdão por quase estragar algo que Helena queria tanto que desse certo. Helena sabia que seria difícil, respondeu Mariana, ainda no abraço. Mas ela também sabia que no final daria certo. Ela conhecia o seu coração melhor do que você mesmo. Naquele momento, Gustavo se mexeu no berço e abriu os olhos. Ao ver Roberto e Mariana juntos, ele esticou os bracinhos pedindo colo. Roberto o pegou e pela primeira vez percebeu como Gustavo se acalmava instantaneamente quando Mariana estava por perto. Eles sentem quando você está aqui, observou Roberto. E sentem quando você está em conflito comigo, disse Mariana, pegando Pedro, que também havia acordado. Crianças pequenas são como radar para tensões entre adultos. Roberto olhou para Mateus, que continuava dormindo, e teve uma revelação. Os trigêmeos não eram apenas seus filhos com Helena. Agora eram filhos dele com Mariana também, mesmo que não biologicamente. A família que Helena havia sonhado estava ali, mas ele havia estado tão focado em proteger o passado que quase destruiu o futuro. Vamos jantar juntos, disse Roberto. Os 4, como uma família. Mariana sorriu, e Roberto viu naquele sorriso a mesma expressão que Helena fazia quando estava particularmente feliz com algo. Talvez não fosse coincidência. Talvez Helena tivesse escolhido Mariana também, porque eram parecidas nas coisas que mais importavam. Enquanto preparavam o jantar juntos, Roberto observou como Mariana cuidava dos trigêmeos com naturalidade absoluta. Ela sabia exatamente quando cada um estava com fome, quando precisavam trocar fralda, quando estavam cansados. Não era intuição feminina genérica, era conhecimento específico adquirido através de observação cuidadosa e amor genuíno. Como você aprendeu tanto sobre bebês? Perguntou Roberto enquanto Mariana preparava as papinhas. Helena e eu conversávamos muito sobre maternidade durante a gravidez dela. Ela estava nervosa com a ideia de cuidar de trigêmeos sozinha enquanto você trabalhava. Mariana testou a temperatura da papinha de Gustavo. Eu passava horas pesquisando técnicas de cuidado, comprando livros sobre desenvolvimento infantil, assistindo vídeos sobre amamentação de múltiplos bebês. Era como se estivesse me preparando para ser mãe junto com ela. Roberto percebeu que Mariana havia se preparado para aquele momento muito antes de Helena partir. Não era uma oportunista que havia aproveitado a situação trágica, era alguém que havia sido cuidadosamente preparada pela própria Helena para assumir seu lugar quando fosse necessário. Helena planejou tudo, disse ele, mais admirado do que assombrado. Ela era assim, sempre pensando no futuro, sempre querendo ter certeza de que as pessoas que amava estariam protegidas. Mariana começou a alimentar Pedro. Ela me fez prometer que se alguma coisa acontecesse, eu não deixaria você criar os meninos sozinho. Disse que você tentaria fazer isso por orgulho, mas que eles precisariam de uma figura materna. E você? O que ganha com tudo isso? A pergunta saiu mais brusca do que Roberto pretendia, mas ele precisava saber. Mariana parou de alimentar Pedro e olhou diretamente para Roberto. Ganho uma família. Ganho a chance de ser mãe de 3 crianças maravilhosas. Ganho a possibilidade de honrar a memória da minha melhor amiga, cuidando das pessoas que ela mais amava no mundo. A resposta era tão simples e honesta que Roberto se sentiu envergonhado por ter questionado. Mariana não estava ali por interesse financeiro ou social. Estava cumprindo uma promessa feita por amor, tanto a Helena quanto às crianças. E eu, continuou Mariana,
voltando a alimentar Pedro. Ganho a chance de amar um homem que Helena descrevia como o mais gentil e protetor que ela conhecia, mesmo que ele precise de um tempo para aprender a confiar novamente. Roberto sentiu uma onda de emoção que não experimentava desde antes da partida de Helena. Não era apenas alívio ou gratidão. Era amor renovado, amor livre de culpa e suspeitas. Durante o jantar, Roberto observou a dinâmica familiar que havia se desenvolvido sem que ele percebesse completamente. Mariana sabia exatamente como cortar a comida para cada trigêmeo, conhecia as preferências e aversões de cada um, antecipava suas necessidades antes mesmo que chorassem. Gustavo prefere a papinha de banana mais morna, observou Roberto. E Pedro gosta de comer devagar, senão ele regurgita, completou Mariana. Mateus é o mais aventureiro. Ele já quer experimentar comida com textura. Era uma conversa comum entre pais, mas para Roberto representava algo monumental. Eles estavam conversando como um casal que conhecia intimamente as crianças que criavam juntos, não como duas pessoas estranhas tentando dividir responsabilidades. Após colocar os trigêmeos para dormir, Roberto e Mariana se sentaram na sala de estar. Era a primeira vez em meses que conseguiam conversar sem a tensão da desconfiança entre eles. Preciso saber de mais coisas sobre Helena, disse Roberto. Coisas que você sabe e eu não sei. Mariana se acomodou no sofá, preparando-se para uma conversa longa. O que quer saber especificamente? Como ela era quando estava grávida? Como se sentia em relação a tudo isso? Roberto gesticulou vagamente na direção do quarto dos bebês. Ela estava feliz, mas tinha muito medo, começou Mariana. Medo de não ser uma boa mãe, medo de que você se sentisse sobrecarregado, medo de que algo desse errado no parto. Roberto se lembrou da Helena grávida, sempre otimista quando estava com ele, sempre falando sobre o futuro com os trigêmeos. Ele não sabia que ela carregava tantos medos. Ela escondia as preocupações de mim. Ela não queria que você se preocupasse mais do que já estava. Você havia expandido a empresa exatamente quando soube que seriam trigêmeos, trabalhando dobrado para garantir estabilidade financeira para a família. Mariana sorriu tristemente. Ela admirava como você se dedicava para oferecer o melhor para ela e os bebês. Roberto nunca havia pensado que Helena pudesse interpretar seu trabalho excessivo como dedicação. Para ele, era ansiedade manifestada em produtividade. Mas Helena havia visto amor onde ele só via nervosismo. O que mais ela dizia sobre mim? Que você seria um pai maravilhoso, mas que precisaria de ajuda para não se perder na responsabilidade. Mariana hesitou. E que você teria dificuldade para amar novamente depois dela. Ela estava certa sobre isso. Mas ela também disse que quando você finalmente se permitisse amar, seria com a mesma intensidade e dedicação que sempre teve. Mariana olhou para Roberto com ternura. Se a Helena conhecia seu coração melhor do que você imaginava. Roberto se perguntou quantas outras coisas Helena havia percebido sobre ele que ele mesmo não enxergava. A ideia era ao mesmo tempo reconfortante e humilhante. Por que vocês decidiram manter segredo sobre a amizade? Foi decisão minha, admitiu Mariana. Eu sabia que se você soubesse da promessa que fiz para Helena, se sentiria obrigado a me aceitar. Queria que nosso relacionamento fosse genuíno. Mas isso criou toda esta situação de desconfiança. Eu sei. Helena havia me avisado que você seria desconfiado, mas eu subestimei o quanto. Mariana suspirou. Achei que conseguiria conquistar sua confiança naturalmente, mas cada pequena suspeita sua me fazia sentir como se estivesse falhando com Helena. Roberto percebeu que ambos haviam criado um ciclo destrutivo sem perceber. Quanto mais ele desconfiava, mais Mariana se sentia pressionada a provar seu valor. Quanto mais ela tentava provar, mais ele suspeitava de suas motivações. Vamos começar de novo, disse Roberto de repente. Sem segredos, sem testes, sem pressão. Como assim? Roberto se levantou e se ajoelhou na frente de Mariana, pegando as mãos dela. Mariana Santos, melhor amiga da Helena, mulher que prometia amar sem conhecer completamente,
mãe dos meus trigêmeos mesmo sem tê-los gerado, você aceita se casar comigo? De verdade desta vez, sem reservas mentais de nenhum de nós dois? Mariana começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Aceito, mas com uma condição. Qual? Nunca mais me teste ou questione sem conversar comigo primeiro. Somos uma família agora, e famílias conversam sobre problemas em vez de investigar secretamente. Prometo, disse Roberto, selando a promessa com um beijo. Foi naquele momento que escutaram um choro vindo do quarto dos trigêmeos. Mas, em vez de se levantarem separadamente, como sempre faziam, caminharam juntos para verificar o que estava acontecendo. Mateus havia acordado e parecia desconfortável. Roberto pegou o bebê no colo, mas Mateus continuou choramingando. Deixa eu ver, disse Mariana, examinando o bebê com cuidado. Acho que ele está com cólica. Vou preparar o chá de erva doce que Helena usava. Helena usava chá de erva doce para cólicas? Ela anotou tudo num caderno durante a gravidez. Remédios naturais, técnicas de massagem, posições para acalmar o choro. Mariana se dirigiu à cozinha. Eu continuo usando as anotações dela. Roberto ficou impressionado. Helena havia se preparado minuciosamente para a maternidade, e Mariana havia mantido viva essa preparação mesmo após sua partida. Era como se Helena ainda estivesse presente, cuidando dos trigêmeos através dos conhecimentos que havia deixado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Enquanto Mariana preparava o chá, Roberto tentou acalmar Mateus com as técnicas que havia aprendido ao longo dos meses. Mas o bebê só se tranquilizou completamente quando Mariana retornou e começou a fazer uma massagem específica na barriguinha dele. Helena aprendeu isso com a doula, explicou Mariana. Movimentos circulares no sentido horário, pressão leve mas firme. Você conhecia a doula da Helena? Eu ia a todas as consultas com ela. Helena disse que queria que eu aprendesse tudo junto. Mariana continuou a massagem e Mateus finalmente relaxou. A doula até comentou que era raro ver uma amiga tão dedicada à preparação para o parto. Roberto percebeu que Mariana havia participado da gravidez de Helena muito mais do que ele imaginava. Enquanto ele estava focado nos aspectos práticos, como seguros de saúde e preparação financeira, Mariana havia estado envolvida nos aspectos emocionais e físicos da preparação para a maternidade. Você estava presente quando ela partiu. Mariana parou a massagem por um momento, claramente tocada pela lembrança. Estava. Ela me pediu para ficar durante o parto caso algo acontecesse. E eu nem sabia que você existia. Helena queria que fosse assim. Disse que se você soubesse da contingência, ficaria ainda mais ansioso durante o parto. Mariana voltou a massagear Mateus. Ela queria que você se concentrasse apenas em receber os bebês com alegria. Roberto se sentou na poltrona ao lado do berço, processando todas as revelações da noite. Helena havia orquestrado cuidadosamente não apenas sua própria preparação para a maternidade, mas também um plano de contingência completo caso algo desse errado. O que Helena disse para você antes de... no final? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, claramente emocionada. Ela disse para eu cuidar de vocês 4 como se fossem minha própria família e para ter paciência com você, porque você tentaria fazer tudo sozinho no início. Ela realmente me conhecia. Ela te amava, corrigiu Mariana. E quando amamos alguém, prestamos atenção em cada detalhe de como eles reagem às situações. Roberto olhou para Mateus, que havia finalmente adormecido nos braços de Mariana, e percebeu que estava vendo uma cena que Helena havia imaginado e planejado. Mariana cuidando dos trigêmeos com amor maternal, conhecendo cada necessidade, cada técnica para acalmá-los. Você já era mãe deles, antes mesmo deles nascerem, disse Roberto com admiração. Helena dividiu a gravidez comigo, dividiu os medos, as expectativas, os sonhos. Mariana colocou Mateus de volta no berço. Ela disse que se algo acontecesse, eu não estaria assumindo o lugar dela. Estaria continuando o que havíamos começado juntas.
Roberto entendeu finalmente por que Helena havia escolhido Mariana. Não era apenas porque ela seria uma boa substituta. Era porque ela já fazia parte da família antes mesmo da família existir completamente. Tenho uma pergunta difícil, disse Roberto após alguns minutos de silêncio. Pode fazer. Você se apaixonou por mim ou se sentiu obrigada por causa da promessa para Helena? Mariana sorriu, a primeira expressão completamente descontraída que ele via no rosto dela em semanas. Helena me mostrou fotos suas muito antes de vocês se casarem. Ela sabia que eu me apaixonaria por você só de olhar. Sério? Ela disse que tinha certeza de que éramos perfeitos um para o outro, porque tínhamos as mesmas qualidades que ela admirava. Mariana se aproximou de Roberto. A promessa que fiz foi fácil de aceitar, porque eu já estava meio apaixonada pelo homem que ela descrevia. Roberto se levantou e abraçou Mariana novamente, desta vez com a certeza de que estava abraçando alguém que o amava pelo que ele era, não por obrigação ou gratidão. E agora? Perguntou ele. O que fazemos agora? Agora criamos os meninos juntos. Continuamos os planos que Helena fez para eles e construímos nossa própria família sobre a base que ela nos deixou. Mariana olhou para os 3 berços. Helena queria que eles crescessem amados e protegidos. É isso que vamos fazer. Roberto assentiu, sentindo pela primeira vez desde a partida de Helena que o futuro era algo a ser esperado com expectativa, não enfrentado com medo. Nos dias seguintes, Roberto se dedicou a conhecer realmente Mariana, não mais como uma pessoa sob suspeita, mas como a companheira que Helena havia escolhido para ele. Descobriu que ela havia abandonado uma carreira promissora em marketing para se dedicar integralmente aos cuidados dos trigêmeos. Você não tem que fazer isso, disse Roberto quando soube do sacrifício profissional de Mariana. Posso contratar ajuda profissional. Não quero ajuda profissional, respondeu Mariana enquanto organizava os brinquedos dos bebês. Quero ser eu a cuidar deles. Quero ser eu a ver os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros sorrisos intencionais. Roberto entendeu que para Mariana, cuidar dos trigêmeos não era um sacrifício, era uma realização. Helena havia escolhido alguém que veria na maternidade uma vocação, não uma obrigação. E quanto aos seus próprios filhos? Perguntou Roberto. Você não quer ter filhos biológicos? Mariana parou de organizar os brinquedos e olhou para ele com seriedade. Roberto, estes são meus filhos. Talvez eu não os tenha gerado, mas eu os amo como se tivesse. Se um dia quisermos ter mais filhos juntos, será uma bênção adicional. Mas nunca vou ver Gustavo, Pedro e Mateus como menos meus do que qualquer criança que eu possa gerar. A convicção na voz de Mariana removeu uma preocupação que Roberto nem sabia que carregava. Ele havia se preocupado subconscientemente que Mariana pudesse ver os trigêmeos como um obstáculo para sua própria maternidade, mas percebia agora que ela os via como a materialização de seus sonhos maternais. Uma semana após a grande conversa no quarto dos bebês, Roberto decidiu fazer algo simbólico. Removeu todas as câmeras de segurança da casa e as entregou para Mariana. Não quero mais vigiar, disse ele. Quero confiar. Mariana pegou as pequenas câmeras e as guardou numa caixa. Se algum dia você sentir que precisa delas novamente, me avise. Instalaremos juntos para nossa segurança, não para vigilância. Roberto sorriu. Mariana havia transformado até mesmo aquele gesto em algo construtivo, uma ferramenta de proteção familiar em vez de investigação secreta. No final daquela semana, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era Solange, a antiga babá. Senhor Roberto, preciso conversar com o senhor sobre Mariana, disse Solange com urgência na voz. Descobri coisas muito graves sobre ela. Roberto sentiu o estômago se contrair por um momento, os antigos medos ressurgindo automaticamente, mas então se lembrou da promessa que havia feito a Mariana. Solange, qualquer coisa que tenha para dizer sobre Mariana, pode dizer na frente dela. Somos uma família agora. Mas, senhor Roberto, é sobre a segurança dos bebês. Então é ainda mais importante que Mariana esteja presente na conversa. Roberto foi firme. Se quer falar comigo, pode vir até aqui.
Mariana e eu ouviremos juntos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois Solange desligou abruptamente. Roberto contou para Mariana sobre a ligação, e eles decidiram ficar alertas, mas não paranoicos. Ela vai tentar criar problemas, disse Mariana. Pessoas que são demitidas por negligência às vezes voltam tentando reverter a situação. E se ela realmente souber algo importante? Então descobriremos juntos, respondeu Mariana com calma. Mas lembre-se, você não precisa mais investigar sozinho. Somos uma equipe agora. Roberto se sentiu reconfortado pela abordagem equilibrada de Mariana. Ela não descartou completamente a possibilidade de problemas, mas também não se deixou dominar pelo medo ou paranoia. 2 dias depois, Solange apareceu na porta da casa. Roberto e Mariana a receberam juntos, com os trigêmeos no carrinho triplo na sala de estar. Senhores, preciso alertá-los sobre algo muito sério, começou Solange dramaticamente. Mariana não é quem vocês pensam que é. Explique-se, disse Roberto, mantendo o tom neutro. Ela estava drogando os bebês para fazê-los dormir, afirmou Solange. Eu vi ela colocando algo na mamadeira deles. Mariana permaneceu calma, mas Roberto viu uma pequena tensão em seus ombros. Você tem alguma prova do que está dizendo, Solange? Eu tirei fotos, disse Solange triunfante, mostrando o celular. Roberto olhou para as fotos que mostravam Mariana adicionando algo líquido às mamadeiras dos bebês. As imagens eram claras, mas o contexto não estava evidente. Mariana, disse Roberto calmamente, você pode explicar o que está fazendo nestas fotos? Estou adicionando vitamina D às mamadeiras, respondeu Mariana sem hesitação. O pediatra recomendou suplementação porque os bebês nasceram prematuros e precisam de apoio extra para o desenvolvimento ósseo. Roberto se lembrou vagamente de uma conversa com o pediatra sobre suplementos vitamínicos. Você tem a receita do médico? Mariana foi até a cozinha e voltou com um frasco de vitamina D e uma receita médica datada de 2 meses atrás. Dr. Henrique prescreveu 3 gotas por dia para cada bebê, adicionadas ao leite. Solange pareceu desconfortável quando viu a documentação médica. Mas ela estava sendo secreta sobre isso. Não era segredo, respondeu Mariana. Era a rotina. Roberto, você estava presente quando o Dr. Henrique explicou sobre a suplementação. Roberto se lembrou da consulta. Ele havia estado distraído com ligações da empresa e não prestado atenção completa às instruções médicas. Mariana havia assumido a responsabilidade de implementar as recomendações do médico. Solange, disse Roberto firmemente, essas fotos não mostram nada inadequado, mostram cuidado médico adequado. Mas Solange parecia desesperada. Ela está tentando assumir o lugar da senhora Helena. Helena pediu para ela fazer isso, respondeu Roberto. Helena escolheu Mariana para cuidar de nós. A expressão de Solange mudou de incredulidade para raiva. Isso não é possível. Helena nunca mencionou essa tal Mariana. Porque você era funcionária, não família, disse Mariana gentilmente. Helena não tinha obrigação de compartilhar seus planos pessoais com você. Roberto percebeu que Solange havia criado em sua mente uma versão da realidade onde ela era indispensável para a família, talvez até mesmo uma substituta natural para Helena. A chegada de Mariana havia destruído essa fantasia. Solange, obrigado por sua preocupação, mas não há nenhum problema aqui, disse Roberto. Mariana é minha noiva e a mãe adotiva dos meus filhos. Esta é nossa família. Solange saiu visivelmente frustrada, mas Roberto e Mariana estavam orgulhosos de como haviam lidado com a situação juntos, sem suspeitas ou paranoia. Ela vai tentar mais alguma coisa, disse Mariana após Solange partir. Talvez, mas agora sabemos que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Roberto olhou para os trigêmeos, que haviam dormido durante toda a conversa tensa. Eles nem notaram que havia conflito aqui. Antes, eles sempre ficavam agitados quando havia tensão na casa. Mariana sorriu. Bebês sentem quando os adultos estão em harmonia. Agora eles sabem que estão seguros. Naquela noite, Roberto teve uma ideia. Quero conhecer mais sobre a amizade entre você e Helena.
Pode me mostrar fotos, cartas, qualquer coisa que me ajude a entender como vocês eram juntas? Mariana ficou emocionada com o pedido. Helena guardava tudo. Você quer ver? Roberto assentiu, e Mariana trouxe uma caixa que havia estado guardada no armário do quarto de hóspedes. Dentro havia fotos, cartas, bilhetes e até mesmo vídeos gravados durante a gravidez. Esta foi tirada quando descobrimos que seriam trigêmeos, disse Mariana, mostrando uma foto onde ela e Helena apareciam abraçadas em frente ao consultório médico. Helena segurava o ultrassom, e ambas tinham expressões de alegria misturada com espanto. Roberto nunca havia visto aquela foto. Ela não me contou que você estava junto nesta consulta. Ela queria dividir a surpresa comigo antes de contar para você, explicou Mariana. Ficamos 2 horas conversando sobre como seria criar trigêmeos, quantas fraldas precisaríamos, como organizar a rotina de alimentação. Roberto continuou vendo as fotos, descobrindo uma amizade profunda que havia existido paralela ao seu casamento, sem que ele soubesse. Havia imagens de Mariana ajudando Helena a montar o quarto dos bebês, fotos das duas estudando livros sobre desenvolvimento infantil, vídeos de Helena praticando técnicas de amamentação com bonecas, enquanto Mariana a orientava. Ela realmente dividiu a gravidez com você, disse Roberto impressionado. Dividimos tudo, os medos, as expectativas, até mesmo as consultas pré-natais. Mariana mostrou um caderno onde Helena havia anotado perguntas para o médico e as respostas correspondentes. Ela fazia perguntas pensando em como você reagiria, e eu fazia perguntas pensando nos cuidados práticos. Roberto percebeu que Helena havia criado uma equipe de apoio completa para a maternidade, onde cada pessoa tinha um papel específico. Ele era o provedor e protetor. Mariana era a especialista em cuidados práticos. E isto aqui? Roberto apontou para uma carta selada com seu nome na frente. Helena me pediu para entregar isto a você quando eu achasse que estava na hora certa, disse Mariana. Acho que agora é a hora. Roberto abriu a carta com mãos ligeiramente trêmulas. A caligrafia inconfundível de Helena o transportou imediatamente de volta aos primeiros dias do relacionamento deles. Meu querido Roberto, a carta começava. Se você está lendo isto, significa que nossa Mariana finalmente teve coragem de compartilhar nossa amizade com você. Também significa que vocês dois superaram os obstáculos que eu sabia que enfrentariam. Roberto parou de ler e olhou para Mariana. Ela sabia que enfrentaríamos obstáculos. Leia mais, incentivou Mariana. Roberto continuou. Sei que você será desconfiado com Mariana no início. Conheço seu coração protetor e sei que questionará as motivações de qualquer pessoa que se aproximar dos nossos bebês. Mas peço que seja paciente. Mariana me ama como irmã e amará nossos filhos como se fossem dela própria. A carta continuava por várias páginas, detalhando as qualidades que Helena admirava em Mariana, explicando por que havia escolhido especificamente ela para cuidar da família e até mesmo dando conselhos sobre como Roberto deveria cortejar Mariana quando estivesse pronto para amar novamente. Ela planejou nosso relacionamento, disse Roberto entre impressionado e tocado. Ela nos planejou, corrigiu Mariana. Helena acreditava que éramos compatíveis e que formaríamos uma família feliz juntos. A carta terminava com um pedido. Roberto, quando chegar o momento certo, peça Mariana em casamento usando o anel de noivado que dei a ela. Não porque você se sente obrigado, mas porque descobriu que a ama. E Mariana, aceite o pedido apenas se realmente amar este homem maravilhoso que escolhi como pai dos meus filhos. Roberto olhou para as mãos de Mariana e notou que ela não estava usando o anel azul que havia mostrado anteriormente. Onde está o anel? Guardado, respondeu Mariana, esperando o momento certo. Roberto entendeu. O anel não era apenas uma lembrança de Helena, era um símbolo do planejamento dela para o futuro, mas só deveria ser usado quando tanto Roberto quanto Mariana estivessem genuinamente prontos para se tornarem uma família. Posso vê-lo? Mariana foi buscar o anel e o entregou a Roberto. Era mais bonito do que ele se lembrava, com uma pedra azul clara que refletia a luz de forma quase hipnótica. Helena disse alguma coisa específica sobre este anel?
Disse que quando você me desse este anel novamente, seria porque tinha certeza absoluta de que me amava pelos motivos certos. Mariana olhou para o anel nas mãos de Roberto e disse que quando eu aceitasse, seria porque tinha certeza de que você confiava em mim completamente. Roberto guardou o anel no bolso. Ainda não é a hora. Eu sei, concordou Mariana, mas chegará. Naquela mesma semana, Roberto decidiu conhecer mais sobre a vida de Mariana, além da amizade com Helena. Descobriu que ela havia sido uma profissional de marketing bem-sucedida, especializada em campanhas para produtos infantis. É irônico, disse Mariana quando Roberto perguntou sobre a carreira. Eu criei campanhas publicitárias para produtos de bebê sem nunca ter cuidado realmente de um bebê. E agora? Agora sei que toda aquela pesquisa sobre desenvolvimento infantil que eu fazia para o trabalho era uma preparação para este momento. Mariana sorriu. Helena costumava dizer que nada na vida é coincidência. Roberto também descobriu que Mariana havia terminado um relacionamento de 3 anos, poucos meses antes de conhecê-lo. Por que terminou? Porque percebi que não estava apaixonada. Estava apenas confortável. Mariana hesitou. E porque ele deixou claro que não queria filhos. Para mim, isso era inaceitável. Você sempre quis filhos? Sempre. Desde criança, eu brincava de boneca imaginando como seria ser mãe de verdade. Mariana olhou para os trigêmeos brincando no tapete. Quando Helena me contou que estava grávida de trigêmeos, eu fiquei quase tão animada quanto ela. Roberto percebeu que Helena havia escolhido Mariana não apenas por suas qualidades pessoais, mas porque sabias que ela realizaria seu sonho de maternidade cuidando dos trigêmeos. Era uma solução que beneficiaria todos os envolvidos. E se eu não tivesse me apaixonado por você? Perguntou Roberto. Helena considerou essa possibilidade. Ela disse que se você não se apaixonasse, eu deveria cuidar dos meninos como tia honorária até eles crescerem e depois seguir minha vida. Mariana riu. Mas ela tinha certeza absoluta de que você se apaixonaria. Por quê? Porque, segundo ela, você sempre se apaixonava por mulheres que amavam crianças e tinham um instinto maternal forte. E porque você precisaria de alguém que entendesse seu lado protetor sem se sentir sufocada por ele. Roberto se lembrou de suas namoradas anteriores e percebeu que Helena estava certa. Ele sempre se sentia atraído por mulheres que demonstravam carinho natural por crianças. E você? Perguntou ele. Por que se apaixonou por mim? Porque Helena sempre descrevia como você a fazia se sentir protegida e amada. Eu queria um amor assim. Mariana se aproximou de Roberto. E por que, quando finalmente conheci você pessoalmente, vi que ela não havia exagerado em nenhum detalhe? Roberto abraçou Mariana, sentindo que finalmente estava entendendo a profundidade do planejamento de Helena. Ela não havia simplesmente escolhido alguém para cuidar de sua família, havia orquestrado cuidadosamente a formação de uma nova família que honraria sua memória. Mas ainda havia aspectos práticos para resolver. Roberto sabia que precisariam formalizar a situação de Mariana em relação aos trigêmeos legalmente. Depois que nos casarmos, você gostaria de adotar oficialmente os meninos? Perguntou ele. Gostaria muito, respondeu Mariana sem hesitação. Quero que eles tenham meu nome também. Quero ser legalmente mãe deles. E se algum dia quisermos ter mais filhos? Serão irmãos dos trigêmeos, disse Mariana com simplicidade. Esta família começou com Gustavo, Pedro e Mateus. Qualquer adição será bem-vinda, mas eles sempre serão os primeiros. Roberto se sentiu reconfortado pela atitude de Mariana. Ela não via os trigêmeos como obstáculos para seus próprios filhos futuros, mas como o núcleo ao qual outros filhos se juntariam. Helena escolheu bem, disse Roberto. Ela nos escolheu bem, corrigiu Mariana. Ela sabia que formaríamos uma boa equipe. Naquela noite, enquanto colocavam os trigêmeos para dormir juntos pela primeira vez em meses, sem nenhuma tensão entre eles, Roberto sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no plano de Helena. Gustavo está quase andando, observou ele, enquanto o bebê se segurava na grade do berço. E Pedro está tentando falar, acrescentou Mariana. Ontem eu ouvi um som que parecia muito com mama. Eles estão crescendo tão rápido. Helena queria que crescessem cercados de amor. É isso que está acontecendo.
Mariana ajeitou os cobertores de Mateus. Ela ficaria feliz vendo como eles estão se desenvolvendo. Roberto concordou, imaginando Helena observando-os de algum lugar, satisfeita por ver que seus planos estavam dando certo. Uma semana depois, Roberto recebeu uma ligação do Dr. Henrique, o pediatra dos trigêmeos. Roberto, preciso conversar com você sobre o desenvolvimento dos meninos, disse o médico. Roberto sentiu uma pontada de preocupação. Há algum problema? Pelo contrário, eles estão se desenvolvendo excepcionalmente bem para bebês que nasceram prematuros. Quero parabenizar você e Mariana pelo cuidado exemplar. Roberto se sentiu orgulhoso, mas também curioso. Em que aspecto especificamente? O desenvolvimento motor está acima da média, a alimentação é perfeita e, emocionalmente, eles demonstram sinais de apego seguro muito fortes. O médico fez uma pausa. É raro ver trigêmeos tão bem ajustados nesta idade. Mariana merece todo o crédito, disse Roberto. Ela segue à risca todas as suas recomendações. Não é apenas seguir recomendações, corrigiu o Dr. Henrique. Mariana tem um instinto maternal excepcional. Ela antecipa as necessidades dos bebês antes mesmo deles manifestarem sintomas. Após desligar, Roberto contou para Mariana sobre a conversa com o médico. Ele disse que você tem instinto maternal excepcional. Ou talvez eu apenas preste atenção nos detalhes, respondeu Mariana modestamente. É mais do que isso. Você realmente nasceu para ser mãe. Roberto observou Mariana interagindo com os trigêmeos. Helena escolheu a pessoa perfeita. Naquele final de semana, Roberto decidiu fazer algo que não fazia desde antes da partida de Helena: organizar uma reunião familiar. Convidou seus pais, que moravam em Santos, e a família de Mariana para um almoço. Você tem certeza? Perguntou Mariana nervosa. E se seus pais não aprovarem nosso relacionamento? Eles vão aprovar, disse Roberto com confiança. Especialmente quando virem como você cuida dos meninos. A reunião foi melhor do que Roberto esperava. Seus pais, João e Maria Silva, se apaixonaram imediatamente por Mariana, especialmente quando viram como ela interagia naturalmente com os trigêmeos. Ela é igual a Helena, comentou Maria discretamente para Roberto. Mesma doçura com as crianças, mesmo jeito carinhoso. Helena a escolheu especificamente por isso, respondeu Roberto. Os pais de Mariana, Carlos e Ana Santos, também ficaram emocionados ao ver a filha tão realizada no papel maternal. Mariana sempre quis ser mãe, disse Ana para Roberto. Ver ela assim feliz é tudo que sempre desejamos. Durante o almoço, os avós se revezaram cuidando dos trigêmeos, e Roberto pode observar como Mariana se relacionava com sua própria família. Havia carinho genuíno, respeito mútuo e um apoio incondicional que o tranquilizou. Seus pais são maravilhosos, disse Roberto para Mariana, enquanto organizavam a cozinha após o almoço. Eles sempre me apoiaram em todas as decisões. Quando contei sobre você e os meninos, eles ficaram felizes porque sabiam que eu estava encontrando meu lugar no mundo. Mariana sorriu. Minha mãe disse que era evidente que eu estava apaixonada só pelo jeito que eu falava sobre vocês. E estava. Estava perdidamente apaixonada. Por você e pelos meninos. Mariana se aproximou de Roberto. Ainda estou. Roberto a beijou, sentindo que finalmente estava permitindo a si mesmo amar completamente, sem reservas ou medos. Após a partida das famílias, Roberto e Mariana se sentaram na sala de estar, exaustos mas felizes. Os trigêmeos dormiam pacificamente, cansados de tanta atenção dos avós. Foi perfeito, disse Mariana, aninhando-se no sofá ao lado de Roberto. Helena ficaria orgulhosa, concordou Roberto. Ela sempre quis que os meninos conhecessem as famílias estendidas. E agora, eles têm duas famílias que os amam. Roberto pegou o anel de Helena no bolso, onde havia estado carregando há dias esperando o momento certo. Mariana? Sim? Acho que agora é a hora certa. Roberto se ajoelhou na frente de Mariana, segurando o anel azul. Não porque Helena queria, não porque os meninos precisam de uma mãe, mas porque eu te amo completamente e quero construir nossa vida juntos. Você aceita se casar comigo? Mariana começou a chorar de emoção. Aceito. Porque também te amo completamente.
E quero ser sua esposa e mãe dos nossos filhos para sempre. Roberto colocou o anel no dedo de Mariana, e ambos sentiram uma sensação estranha, como se Helena estivesse presente naquele momento, abençoando a união que havia planejado com tanto carinho. Agora somos uma família de verdade, disse Mariana, admirando o anel em sua mão. Sempre fomos, corrigiu Roberto. Só precisávamos descobrir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos meses que se seguiram ao noivado oficial, Roberto e Mariana se dedicaram aos preparativos do casamento e aos cuidados crescentes que os trigêmeos demandavam. Aos 10 meses, Gustavo, Pedro e Mateus eram bebês ativos que engatinhavam pela casa e começavam a demonstrar personalidades distintas. Gustavo é o aventureiro, observou Roberto uma manhã, vendo o bebê tentar escalar o sofá, sempre querendo explorar lugares novos. Pedro é o pensativo, acrescentou Mariana, notando como o menino observava atentamente tudo antes de agir. Ele estuda cada situação antes de se mexer. E Mateus é o diplomata, riu Roberto, vendo como o terceiro trigêmeo sempre tentava mediar quando os irmãos brigavam por brinquedos. Helena tinha teorias sobre como eles seriam quando crescessem, disse Mariana, mostrando anotações que Helena havia feito durante a gravidez. Ela achava que seria possível identificar traços de personalidade já nos primeiros meses. Roberto leu as anotações de Helena, impressionado com a precisão das observações dela. Ela realmente os conhecia antes mesmo deles nascerem. Mães têm essa conexão especial, explicou Mariana. E Helena era especialmente intuitiva. Conforme os preparativos do casamento avançavam, Roberto percebeu que estava ansioso para formalizar oficialmente a família que já existia na prática. Mariana havia se tornado indispensável não apenas para os trigêmeos, mas para ele próprio. Você mudou minha vida completamente, disse ele uma noite, enquanto assistiam os bebês dormirem. Você mudou a minha também, respondeu Mariana. Antes de vocês, eu tinha uma carreira, mas não tinha propósito. Agora tenho uma família. Você sente falta da carreira em marketing? Às vezes sinto falta da criatividade, admitiu Mariana. Mas encontrei outras formas de ser criativa, como aqueles jogos educativos que estou desenvolvendo para os meninos. Roberto havia notado que Mariana estava sempre criando atividades estimulantes para os trigêmeos. Ela havia transformado a casa numa espécie de laboratório de desenvolvimento infantil, com cada cômodo oferecendo diferentes tipos de estímulos sensoriais e motores. Você já pensou em voltar a trabalhar? Talvez como consultora em desenvolvimento infantil? Helena e eu conversávamos sobre isso, revelou Mariana. Ela achava que minha experiência em marketing combinada com conhecimento de desenvolvimento infantil poderia resultar em algo interessante. Por exemplo, produtos educativos realmente eficazes. A maioria dos brinquedos no mercado é bonita, mas não tem base científica real em desenvolvimento cognitivo. Mariana pegou um dos brinquedos dos trigêmeos. Este aqui estimula a coordenação motora fina, mas poderia ser modificado para também trabalhar reconhecimento de padrões. Roberto percebeu que Mariana havia encontrado uma forma de combinar sua formação profissional com sua paixão maternal. Você deveria desenvolver essa ideia. Talvez depois que os meninos estiverem maiores. Por enquanto, quero me dedicar inteiramente a eles. Mariana sorriu. Helena dizia que os primeiros 3 anos são fundamentais para o desenvolvimento cerebral. Não quero perder nenhum momento importante. Roberto admirou a dedicação de Mariana, mas também se preocupou que ela pudesse estar se sacrificando demais. Você precisa ter tempo para si mesma também. Cuidar deles não é sacrifício, respondeu Mariana. É privilégio. Quantas mulheres teriam a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de trigêmeos desde tão pequenos? A atitude de Mariana fazia Roberto se sentir sortudo. Helena havia escolhido alguém que veria na maternidade não uma obrigação, mas uma vocação verdadeira. Uma semana antes do casamento, Roberto recebeu uma surpresa. Dr. Henrique ligou com uma proposta inesperada.
Roberto, estou organizando um estudo sobre desenvolvimento de múltiplos bebês e gostaria de convidar você e Mariana para participar, disse o médico. Os trigêmeos estão demonstrando padrões de desenvolvimento excepcionais e acredito que os métodos de cuidado de Mariana poderiam beneficiar outras famílias. Que tipo de participação? Documentação das técnicas que Mariana usa, análise do ambiente estimulante que vocês criaram em casa e acompanhamento do desenvolvimento dos meninos ao longo dos próximos anos. Dr. Henrique fez uma pausa. Seria uma contribuição valiosa para a ciência do desenvolvimento infantil. Roberto discutiu a proposta com Mariana, que ficou emocionada com a possibilidade. Helena ficaria orgulhosa sabendo que seus filhos estão contribuindo para ajudar outras crianças. Você tem certeza? Significaria a exposição pública da nossa família. Desde que protejamos a privacidade dos meninos e fossemos nos métodos de cuidado, acho que é uma oportunidade maravilhosa, respondeu Mariana. Posso compartilhar tudo o que aprendi sem comprometer nossa intimidade familiar. Roberto concordou com a participação no estudo, orgulhoso de que sua família pudesse contribuir para o benefício de outras crianças. No dia do casamento, Roberto acordou com uma sensação de completude que não experimentava há muito tempo. A cerimônia seria simples, realizada no jardim da casa, onde os trigêmeos haviam dado seus primeiros passos e onde Helena havia planejado criar a família. Helena estaria aqui conosco se fosse possível, disse Roberto para Mariana enquanto se preparavam. Ela está aqui, respondeu Mariana, tocando o anel azul que agora usava. Nos meninos, em nós, em tudo que construímos juntos. A cerimônia foi íntima, com apenas as famílias próximas presentes. Gustavo, Pedro e Mateus participaram como padrinhos especiais, carregados pelos avós durante a celebração. No momento dos votos, Roberto disse: "Prometo amar você e nossos filhos com a mesma dedicação que Helena sonhava para esta família. Prometo confiar em você como Helena confiava. E prometo honrar a memória dela, construindo com você a família que ela imaginou." Mariana respondeu: "Prometo cuidar de você e dos nossos meninos como prometi para Helena. Prometo criar com você uma família cheia de amor, onde os sonhos dela se tornem realidade. E prometo que Gustavo, Pedro e Mateus sempre saberão como foram amados por duas mães." Quando se beijaram para selar o casamento, os trigêmeos bateram palminhas do colo dos avós, como se entendessem a importância daquele momento. "Agora somos oficialmente família Silva", disse Roberto para Mariana após a cerimônia. "Família Silva Santos", corrigiu Mariana com um sorriso. "Quero que os meninos tenham os dois sobrenomes." Roberto concordou, tocado pelo desejo de Mariana de manter a conexão com Helena através do nome da família. Durante a festa pequena, mas alegre que se seguiu, Roberto observou como os trigêmeos interagiam com todos os presentes. Eles eram bebês sociais, seguros, felizes. Era evidente que estavam crescendo em um ambiente de amor e estabilidade. "Eles são crianças especiais", comentou Maria Silva, observando os netos brincarem no jardim. "Helena os fez especiais antes mesmo de nascerem", respondeu Roberto. "E Mariana está mantendo essa especialidade viva." "Você encontrou uma companheira maravilhosa", disse João Silva para o filho. "Helena escolheu bem." Roberto concordou, vendo Mariana organizar naturalmente todas as necessidades dos trigêmeos durante a festa. Ela sabia quando cada um estava ficando cansado, quando precisavam comer, quando queriam atenção. Era um conhecimento maternal que ia além da experiência. Era puro instinto. "Roberto", chamou Ana Santos, mãe de Mariana, "posso conversar com você em particular?" Roberto se afastou com Ana para um canto mais reservado do jardim. "Sim, dona Ana." "Quero agradecer por fazer minha filha tão feliz", disse Ana com emoção. "Mariana sempre sonhou em ser mãe, mas nunca encontrou o homem certo. Ver ela realizando esse sonho com você e os meninos é uma bênção." "Eu é que sou abençoado", respondeu Roberto. "Mariana trouxe luz de volta para nossa casa. E você deu a ela a família que sempre quis." Ana sorriu. "Helena deve ter sido uma pessoa muito especial para planejar algo tão perfeito."
Roberto concordou, pensando em como Helena havia orquestrado não apenas sua própria felicidade, mas a felicidade de todas as pessoas que amava. À noite, após todos os convidados partirem e os trigêmeos estarem dormindo, Roberto e Mariana finalmente tiveram um momento sozinhos como marido e mulher. "Como você se sente sendo oficialmente minha esposa?" perguntou Roberto. "Como se finalmente estivesse em casa", respondeu Mariana. "E você? Como se sente tendo uma família completa novamente?" "Como se Helena tivesse conseguido nos dar o maior presente possível", disse Roberto, abraçando Mariana. "Uma segunda chance de ser feliz." Eles permaneceram abraçados no jardim onde haviam se casado, ouvindo os sons suaves da noite e sentindo a paz de uma família finalmente unida. Nos meses seguintes ao casamento, a vida da família Silva Santos encontrou um ritmo perfeito. Os trigêmeos continuavam se desenvolvendo excepcionalmente bem. E Roberto e Mariana formavam uma equipe parental eficiente e amorosa. "Gustavo falou papai hoje", anunciou Roberto uma tarde, chegando do trabalho. "E Pedro tentou falar Mariana", respondeu ela. "Saiu mais como mana, mas foi claramente direcionado para mim. Eles estão começando a nos distinguir verbalmente", observou Roberto. "Dr. Henrique disse que isso é um sinal excelente de desenvolvimento cognitivo." Os trigêmeos, agora com 1 ano e 2 meses, eram crianças curiosas e ativas. Cada um havia desenvolvido preferências e características únicas, mas permaneciam muito unidos entre si. "É interessante como eles são diferentes, mas sempre querem estar juntos", comentou Mariana durante uma tarde no parque. "Helena sempre disse que eles teriam um vínculo especial por terem dividido o útero", lembrou Roberto. "Ela lia sobre conexões entre gêmeos e múltiplos. E ela estava certa. Quando um deles está desconfortável, os outros também ficam inquietos." Mariana observou os 3 meninos brincando na grama. "É como se fossem partes de um todo maior." Roberto percebeu que criar trigêmeos era uma experiência única que ele e Mariana estavam navegando juntos, aprendendo constantemente sobre as dinâmicas específicas de múltiplos bebês. "O estudo do Dr. Henrique está mostrando resultados interessantes", contou Roberto para Mariana. "Ele disse que os meninos estão superando as expectativas de desenvolvimento em quase todas as áreas. É porque eles se estimulam mutuamente", explicou Mariana. "Quando Gustavo aprende algo novo, Pedro e Mateus querem imitar. Eles se ensinam uns aos outros. E porque tem uma mãe dedicada que criou um ambiente perfeito para o desenvolvimento deles." Mariana corou com o elogio, mas Roberto sabia que era verdade. A casa havia se tornado um espaço otimizado para a estimulação infantil adequada, com cada canto oferecendo oportunidades de aprendizado. Uma tarde, enquanto organizavam fotos para um álbum de família, Roberto encontrou uma imagem que o tocou profundamente. Era uma foto de Helena grávida, segurando o ultrassom dos trigêmeos, com uma expressão de felicidade radiante. "Ela parece tão feliz nesta foto", comentou ele, mostrando a imagem para Mariana. Ela estava. Apesar de todos os medos, ela estava genuinamente animada para conhecer os meninos. Mariana pegou a foto. Ela sempre dizia que sabia que eles seriam especiais. E são. Cada um deles é único e maravilhoso. "Helena ficaria orgulhosa de ver como eles estão crescendo", disse Mariana, colocando a foto no álbum. "Cercados de amor, seguros, felizes." Roberto concordou, imaginando Helena observando do céu e aprovando tudo que havia sido construído em sua memória. Naquele fim de semana, Roberto decidiu fazer algo que vinha planejando há semanas: criar um jardim memorial para Helena no quintal. Seria um espaço bonito, onde ele e Mariana poderiam levar os trigêmeos para conversar com a mãe biológica conforme eles crescessem. "É uma ideia linda", disse Mariana quando Roberto compartilhou o plano. Helena amava jardins. Ela sempre falava sobre ensinar as crianças a plantar e cuidar de flores. "Podemos plantar as flores favoritas dela e criar um cantinho tranquilo para reflexão." Roberto já visualizava o espaço. "Quando os meninos forem maiores, poderemos contar histórias sobre ela ali. E eles poderão ajudar a cuidar das plantas,
aprendendo sobre responsabilidade e conexão com a natureza, acrescentou Mariana. O projeto do Jardim Memorial se tornou uma atividade familiar. Roberto e Mariana trabalharam juntos nos fins de semana, enquanto os trigêmeos ajudavam brincando com a terra e observando curiosamente o trabalho dos pais. Gustavo quer comer a terra, riu Mariana, impedindo o bebê de levar um punhado à boca. E Pedro está tentando plantar o próprio brinquedo, observou Roberto, vendo o menino enterrar um carrinho na terra fofa. Mateus está supervisionando tudo, completou Mariana, notando como o terceiro trigêmeo observava atentamente cada movimento dos pais. O jardim ficou pronto em 3 semanas, com um banco simples sob uma árvore frutífera e canteiros de rosas brancas, as flores favoritas de Helena. Uma pequena placa discreta dizia: "Para Helena, que plantou as sementes do nosso amor." Ficou perfeito, disse Roberto na inauguração do espaço. Helena aprovaria. Ela está aprovando, corrigiu Mariana, segurando Mateus no colo. Posso sentir a presença dela aqui. A partir daquele dia, a família passou a usar o Jardim Memorial como espaço de reflexão e conexão. Era onde Roberto e Mariana conversavam sobre decisões importantes relacionadas às crianças, onde celebravam marcos do desenvolvimento dos trigêmeos, onde simplesmente aproveitavam momentos de paz familiar. Este lugar nos lembra que somos parte de algo maior, observou Roberto durante uma tarde particularmente tranquila no jardim. Nos lembra que o amor não termina, respondeu Mariana, observando os trigêmeos brincarem entre as flores. Apenas se transforma e continua de outras formas. Roberto percebeu que o Jardim Memorial havia se tornado o coração espiritual de sua família, um lugar onde o passado e o presente se encontravam harmoniosamente. Conforme os trigêmeos se aproximavam de 2 anos de idade, suas personalidades se tornavam cada vez mais distintas e encantadoras. Gustavo havia se tornado o explorador da família, sempre querendo subir em lugares altos e descobrir o que havia dentro de cada armário. Pedro era o artista, fascinado por cores e texturas, passando longos períodos desenhando rabiscos coloridos. Mateus emergiu como o diplomata natural, frequentemente mediando pequenos conflitos entre os irmãos e demonstrando empatia excepcional. Eles são como pequenas pessoas completas, observou Roberto uma manhã, vendo cada trigêmeo engajado em sua atividade preferida. Helena tinha razão sobre eles desenvolverem personalidades distintas cedo, disse Mariana, lendo antigas anotações de Helena sobre desenvolvimento infantil. Ela previu que seriam muito diferentes uns dos outros. O que mais ela previu? Que Gustavo seria o líder natural, Pedro seria o criativo e Mateus seria o cuidador. Mariana sorriu. Até agora, ela acertou em tudo. Roberto continuava impressionado com a precisão das observações de Helena, feitas antes mesmo dos bebês nascerem. Era como se ela tivesse conhecido os filhos em um nível profundo desde o útero. Dr. Henrique quer publicar os resultados do estudo sobre os meninos, contou Roberto para Mariana. Ele disse que o desenvolvimento deles pode ajudar muitas outras famílias com múltiplos. Desde que protejamos a privacidade deles, acho maravilhoso, respondeu Mariana. Helena ficaria feliz sabendo que seus filhos estão contribuindo para ajudar outras crianças. A participação no estudo havia dado a Roberto e Mariana uma perspectiva científica sobre quão excepcionais os trigêmeos realmente eram. Não apenas em termos de desenvolvimento cognitivo e motor, mas também em estabilidade emocional e vínculos de apego seguros. O Dr. Henrique disse que raramente vê múltiplos tão bem ajustados, contou Roberto. Ele atribui muito do sucesso ao ambiente amoroso e estimulante que criamos. Criamos juntos, enfatizou Mariana, e seguindo os planos que Helena havia feito. Roberto percebeu que sua família havia se tornado um exemplo de como amor, planejamento cuidadoso e dedicação genuína podiam criar condições ideais para o desenvolvimento infantil. Uma tarde, enquanto os trigêmeos cochilavam, Roberto e Mariana receberam uma visita inesperada. Era Helena Rodrigues, uma jornalista especializada em desenvolvimento infantil, que havia soubido sobre o estudo do doutor.
Henrique. Gostaria de fazer uma reportagem sobre a história de vocês, disse Helena após explicar sua presença. Não uma exposição sensacionalista, mas uma história inspiradora sobre como o amor pode superar perdas e criar novas formas de família. Roberto e Mariana trocaram olhares incertos. A ideia de exposição pública os deixava desconfortáveis, especialmente em relação aos trigêmeos. Qual seria o foco da reportagem? Perguntou Mariana cautelosamente. O planejamento cuidadoso que Helena fez para garantir o bem-estar dos filhos após sua partida, explicou Helena. E como vocês honraram esse planejamento criando uma família forte e amorosa. Não queremos exposição dos meninos, disse Roberto firmemente. Compreendo perfeitamente. A reportagem focaria em vocês dois como adultos e nos métodos de cuidado que desenvolveram. As crianças seriam mencionadas apenas de forma geral, sem fotos ou detalhes pessoais. Roberto e Mariana pediram tempo para considerar a proposta. Eles reconheciam o valor de compartilhar sua história como inspiração para outras famílias que enfrentavam situações similares, mas a proteção dos trigêmeos era a prioridade absoluta. O que você acha? Perguntou Roberto para Mariana após Helena partir. Acho que Helena aprovaria se nossa história pudesse ajudar outras pessoas, respondeu Mariana pensativamente, mas apenas se conseguirmos manter os meninos completamente fora do foco. Talvez possamos definir condições muito específicas para a reportagem e usar qualquer visibilidade para promover consciência sobre planejamento familiar e cuidados com múltiplos, acrescentou Mariana. Transformar nossa experiência em algo educativo. Roberto concordou que havia maneiras de compartilhar a história deles que honrariam Helena e potencialmente ajudariam outras famílias, desde que feito com cuidado extremo. Uma semana depois, eles decidiram aceitar a reportagem com condições rigorosas. Nenhuma foto dos trigêmeos, nenhum detalhe sobre rotinas específicas da família e foco nos aspectos universais de planejamento familiar e superação de perdas. Queremos que a história seja sobre amor, não sobre tragédia, explicou Roberto para Helena durante a entrevista. E sobre como é possível honrar a memória de alguém construindo algo positivo, acrescentou Mariana. Helena não partiu deixando um vazio. Ela partiu deixando um plano para a felicidade. A reportagem resultante foi respeitosa e tocante, focando na jornada emocional de Roberto e Mariana e nas lições que aprenderam sobre confiança, amor e família. Helena foi retratada como uma mulher sábia que havia planejado cuidadosamente o futuro das pessoas que amava. Recebemos muitas cartas de famílias que se inspiraram na história, contou Helena algumas semanas após a publicação. Especialmente famílias enfrentando situações de saúde complicadas que agora estão fazendo planejamentos similares aos de Helena. Roberto e Mariana ficaram tocados ao saber que sua história estava ajudando outras pessoas a pensar proativamente sobre o futuro de suas famílias. Helena ficaria orgulhosa, disse Mariana, lendo algumas das cartas que lhes foram encaminhadas. Ela sempre quis que sua experiência pudesse beneficiar outros. E está beneficiando, concordou Roberto, de formas que ela provavelmente nunca imaginou. Durante esse período de atenção externa, Roberto e Mariana se esforçaram para manter a normalidade em casa. Os trigêmeos continuavam crescendo e se desenvolvendo, alheios ao interesse público em sua história familiar. Gustavo falou "Eu te amo hoje", anunciou Mariana uma tarde, radiante de alegria. Para quem? Perguntou Roberto. Para mim. Ele estava brincando comigo e de repente disse, "Eu te amo, mama." Mariana tinha lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez que me chamou de mama. Roberto ficou emocionado. Para Gustavo, Mariana era naturalmente mama, a mãe que ele conhecia e amava. Para o menino, não havia distinção entre mãe biológica e mãe adotiva. E os outros dois? Pedro me chama de Mana, que é o mais próximo que ele consegue de Mariana. E Mateus alterna entre mama e mana, dependendo do humor dele. Mariana riu através das lágrimas. Para eles, eu sou simplesmente a mãe. Roberto abraçou Mariana, compreendendo que aquele era um marco importante na consolidação de sua família.
Os trigêmeos haviam aceito naturalmente Mariana como mãe, sem confusão ou resistência. Helena sabia que isso aconteceria, disse Roberto. Ela sabia que eles amariam você como mãe. E ela estava certa, respondeu Mariana, como sempre. Naquela noite, Roberto observou Mariana, colocando os trigêmeos para dormir com a mesma ternura de sempre, mas agora com o reconhecimento oficial deles de que ela era mama. Era um momento de completude familiar que Helena havia sonhado e planejado. Boa noite, meus amores, sussurrou Mariana para cada trigêmeo. Mama te ama muito. Roberto se juntou ao ritual noturno, abraçando cada filho e sussurrando palavras de carinho. Era uma rotina familiar que havia se desenvolvido organicamente, mas que carregava o amor e planejamento de Helena. Somos uma família abençoada, disse Roberto enquanto saíam do quarto dos meninos. Somos uma família que Helena criou com muito amor e cuidado, corrigiu Mariana, e que estamos honrando todos os dias. Roberto concordou, sentindo-se grato por ter encontrado o caminho de volta ao amor e à felicidade através do plano cuidadoso de sua falecida esposa. Conforme os trigêmeos se aproximavam do segundo aniversário, Roberto e Mariana começaram a planejar uma festa especial. Seria não apenas uma celebração do crescimento dos meninos, mas também um marco da família que haviam construído juntos. Helena planejava fazer uma festa grande no segundo aniversário, revelou Mariana, mostrando anotações antigas de Helena. Ela dizia que 2 anos era quando eles realmente começariam a ter memórias duradouras. Então vamos fazer exatamente como ela planejou, decidiu Roberto. Uma festa que ela aprovaria. A festa de 2 anos dos trigêmeos foi uma celebração alegre no jardim da casa, com as famílias estendidas, amigos próximos, e até mesmo o Dr. Henrique e Helena, que haviam se tornado parte do círculo de apoio da família. Vocês criaram crianças extraordinárias, comentou o Dr. Henrique, observando os trigêmeos interagirem harmoniosamente com todos os convidados. Helena criou crianças extraordinárias, corrigiu Roberto. Nós apenas continuamos o trabalho dela. E fizeram um trabalho excepcional, insistiu o médico. O desenvolvimento emocional e social deles é notável. Durante a festa, Roberto observou como os trigêmeos haviam se tornado pequenas pessoas completas, cada uma com sua personalidade única, mas todas irradiando segurança e felicidade. Gustavo liderava naturalmente as brincadeiras. Pedro se concentrava nos detalhes visuais da decoração e Mateus cuidava para que todos estivessem incluídos na diversão. São crianças especiais, comentou Maria Silva para Mariana. Você é uma mãe maravilhosa. Aprendi com a melhor mestra possível, respondeu Mariana, referindo-se indiretamente a Helena. E tenho o melhor parceiro possível, acrescentou, olhando para Roberto. Roberto se sentiu profundamente grato por ter encontrado seu caminho até aquele momento de plenitude familiar. A festa representava não apenas o crescimento dos trigêmeos, mas a maturação de uma família que havia sido planejada com amor e construída com dedicação. Quando chegou a hora de soprar as velinhas do bolo, Roberto e Mariana ajudaram cada trigêmeo a soprar uma vela. No momento em que as chamas se apagaram, Roberto fez um pedido silencioso. Obrigado, Helena, por nos dar esta família maravilhosa. Mariana, como se pudesse ler seus pensamentos, sussurrou. Ela está sorrindo para nós. Roberto concordou, sentindo uma presença carinhosa abençoando aquele momento de celebração familiar. Após a festa, enquanto limpavam a casa juntos, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. 2 anos antes, ele era um homem perdido na dor e desconfiança. Agora, era pai de 3 crianças maravilhosas e marido de uma mulher excepcional. Você salvou nossa família, disse ele para Mariana, enquanto guardavam os últimos vestígios da festa. Helena salvou nossa família, corrigiu Mariana mais uma vez. Ela planejou tudo com tanto cuidado que era impossível dar errado. Mas você executou os planos dela perfeitamente e adicionou seu próprio amor e dedicação. Nós executamos os planos dela, insistiu Mariana, juntos, como ela sabia que faríamos. Roberto abraçou Mariana,
compreendendo finalmente que Helena havia criado não apenas um plano para o cuidado dos trigêmeos, mas um plano para a felicidade de todas as pessoas que amava. E esse plano havia funcionado magnificamente. "O que você acha que Helena pensaria se pudesse nos ver agora?" perguntou Roberto. "Acho que ela diria que conseguimos", respondeu Mariana com um sorriso. "Conseguimos criar a família que ela sonhava para seus filhos." Roberto concordou, olhando pela janela para o jardim memorial, onde as rosas de Helena floresciam abundantemente, como se aprovassem tudo o que havia sido construído em sua memória. "Conseguimos", repetiu ele. "E vamos continuar conseguindo todos os dias pelo resto de nossas vidas." Mariana assentiu e eles permaneceram abraçados, ouvindo os sons suaves dos trigêmeos dormindo no quarto ao lado, cercados pelo amor que Helena havia plantado e que eles haviam cultivado até florescer em uma família verdadeiramente especial. Fim da história. Agora me conte o que achou dessa história emocionante e de onde você nos acompanha. Você acredita que Roberto tomou as decisões certas ao final? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoramos saber o que nossos ouvintes pensam. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.